Estamos dando início a mais um Jornal AG News, ao vivo para você, querido telespectador. Informando que o nosso jornal é transmitido ao meio-dia e às 20 horas da noite. Você não conseguiu assistir ao meio-dia? Assista às 20 horas da noite e não perca tudo o que aconteceu aqui no Jornal AG News. Bom, hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, uma convidada que nós conhecemos lá no Festival Pet Gramado, onde a GTV estava com seu stand fazendo uma ação com todos os clientes que circulavam na feira, apresentando a TV aberta do futuro. Uma TV que não tem fronteiras. Em qualquer lugar que você esteja, você pode assistir a GTV. Bom, hoje nós vamos trazer, então, a nossa convidada especial daqui a pouco. Teremos também aqui informações sobre essa nova parceria que surge com a Informativo Fluminense, que traz notícias, um portal de notícias a nível nacional e também internacional, que fica localizada no Rio de Janeiro. É isso mesmo, a GTV ela é uma emissora nacional. Então, nós estamos sempre conectando programas e programações de várias localidades do Brasil. Então, você entenda que a GTV ela conecta esses grandes players, esses grandes mercados aqui dentro da nossa programação da GTV. Então, quando você assiste a GTV, você abre o seu leque para grandes negócios, para programas, programações de vários lugares do Brasil. E também tem essa outra grande novidade. No mês de junho, estaremos também com a nossa correspondente diretamente dos Estados Unidos, trazendo notícias em tempo real de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, mas o importante, trazendo a rotina, a convivência, a realidade de como se comporta o americano e o brasileiro fora do Brasil. Então, tudo isso nós vamos ter aqui na nossa programação no Jornal AG News, sempre ampliando networking e negócios. Quero trazer também para você que está nos assistindo, que nós tivemos 2 programas que estrearam aqui na programação da GTV nesse mês de maio. Nós temos o Thalita Sem Edição, um programa direto de São Paulo, lá com a nossa Amaury Júnior, das feiras e eventos, trazendo tudo o que está acontecendo no mercado, nesse grande mercado que é o mercado de São Paulo, né? É a grande capital do Brasil em termos de negócios. Então, tudo isso você vai acompanhar no programa Thalita Sem Edição, que é todas as quintas-feiras, às 21 horas, e eu convido você a assistir, pois depois do nosso jornal AG News, você segue assistindo o programa da Thalita Sem Edição. E tem programa novo hoje para você. Seguindo, temos também a novidade do programa da Rádio Charrua com Flávia Rauta, que traz uma leitura de tudo o que aconteceu na rádio na região do Alto Uruguai. Então, você vai conhecer um pouquinho de tudo que está acontecendo nessa região, que faz parte aqui do nosso Rio Grande do Sul. Então, você conhece e acompanha notícias com esse programa direto lá do Alto Uruguai, com Rádio Charrua FM 87.9, com Flávia Rauta. Todos os sábados ao meio-dia. Guarde na sua agenda e assista e interaja também com tudo que está acontecendo no interior do nosso Rio Grande do Sul. Então, você já viu que a nossa programação está repleta de muito conteúdo e tem muito mais. Mas a gente vai trazendo conta-gotas aqui para você e se conectando com a nossa programação aqui na GTV. Também tem filmes, desenhos, para quem gosta de desenhos, né, da nossa época lá dos anos 80. Bom, aqui você consegue assistir. Se programe todos os dias, das 8 da manhã às 11 da manhã, você tem desenhos para recordar, desenhos lúdicos com a turminha dos Acolocos, nosso grande parceiro, e também desenhos mais antigos, relembrando a nossa época. Coisa boa trazer o nosso filho assistir os desenhos que nós assistíamos. É isso. A GTV é a TV que reconstrói os valores da família.
Então, assista um desenho junto com seu filho e mostre o que era tão bacana e que despertava você quando criança. Bom, mas agora nós vamos trazer o nosso primeiro bloco. Depois nós teremos os comentários de esportes com o Fausto Grezana e encerramos com o Clima Tempo. Fique aqui na programação que você vai acompanhar tudo o que acontece no nosso jornal. E agora nós vamos trazer a nossa convidada especial, Marisa, da MS Memória Afetiva. Seja muito bem-vinda, Marisa, aqui no nosso jornal. Bom dia, tudo bem, Andréia? Como estão? É um prazer imenso fazer parte, né, dessa televisão tão maravilhosa que é a GTV, né, que eu tive o prazer de conhecer lá no Festival Pet Gramado e fazer parte desse trabalho imenso que vocês fazem, né, de divulgação de muitas coisas incríveis, né, que acontece dentro do nosso estado, Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora, né. Eu sou a Marisa. Sou a Marisa. Marisa, a gente ficou muito feliz em conhecê-la, porque a gente adora trazer na nossa programação talentos como você, uma mulher que teve também a sua renovação através da arte, né, criando uma atividade de empreendedorismo, estimulando, mostrando que tudo é possível, a gente se renovar e desenvolver os nossos talentos. Então, é contigo, conta um pouquinho da Marisa, MS Memória Afetiva, como que surgiu, quais que são esses produtos que também depois eu vou mostrar os meus, para quem está acompanhando, conhecer um pouquinho do trabalho dessa grande profissional empreendedora Marisa, MS Memória Afetiva. Eu digo que eu sou uma artesã de coração, empreendo, né, com as mãos e o coração. O MS Memória Afetiva surgiu, né, justamente numa época em onde eu estava numa fase de transição de carreira, né. Eu também entrei em depressão, 2020 foi uma parte muito difícil de lidar na época, né. E nesse meio tempo, assim, o que eu buscava? Eu procurava me reestruturar, né, psicologicamente, interiormente, e nisso eu buscava fazer algo que preenchesse meu coração e que tocasse o coração das pessoas. Eu estava decidida que eu não queria mais um emprego formal, como eu tinha tido nos últimos 14 anos, né? Eu era servidora pública anteriormente, e aí eu comecei a me especializar em resina. Sempre gostei muito, muito, muito da parte do artesanato, né? Sempre gostei de fazer artesanato, mas eu fazia anteriormente, assim, para presentear os amigos, fazia também terapeuticamente, né? Aos domingos, às vezes. E quando eu mergulhei, assim, nessa busca, né, de me reestruturar, né, emocionalmente também após a depressão, eu me encontrei nessa arte. Eu sou artesã de peças afetivas, né, MS Memória Afetiva é MS de Marisa Souza, que é o meu nome, que depois de tudo que eu passei, eu decidi que eu colocaria meu nome, né, Marisa Souza, né, nessa minha caminhada, nesse meu empreendimento, né. Então, assim, eu crio peças afetivas, né, coloco material, tanto material humano, quanto material pet, né, dentro de uma peça, né. Eu digo que eu coloco a tua mais linda memória dentro de uma peça, né. Então, são peças afetivas, né, a gente pode fazer com cordão umbilical, a gente pode fazer com leite materno, pulseira da maternidade, cinzas de cremação, a gente pode fazer peças também. Eu recebo material do Brasil todo, confecciono, né, devolvo depois pelo correio e tenho clientes hoje pelo Brasil todo, assim, é muito gratificante depois de tudo que eu passei, eu me encontrar dentro dessa arte e conseguir expressar o que eu sinto, o que eu sou, né, através das peças. É muito, muito carinho colocado, né, em cada uma delas.
Marisa, e isso é tão bacana, porque tu está sendo aqui uma inspiração para quem está assistindo, porque empreender é uma descoberta que toca na gente e que a gente não pode parar. É o sinal de que a gente não pode parar. Não existe idade, não existe tempo, não existe dificuldade que impeça de a gente poder se renovar como pessoa, como inspiração. E a tua história aqui trazendo exatamente como a gente sabe que é uma das situações que mais aflige o nosso país e o mundo é a depressão. A gente sabe que todos estamos vulneráveis, inclusive pós-pandemia, pós-enchente. Nós estamos constantemente sendo assediados pelo risco da depressão, porque ele invade aquela tristeza que a gente não sabe de onde muitas vezes que vem, mas ela nos toca por coisas que acontecem e que em algum momento desencadeiam. Mas a gente fica muito feliz de te trazer e trazer essa tua história, porque a gente vê que tu não paras, que você está aí com esse trabalho lindo que atende a nível Brasil. É importante você que está assistindo o jornal, que assiste a nível Brasil, você pode adquirir uma peça de memória afetiva aqui da MS, que está aqui embaixo, passando o Instagram da Marisa, para que você possa seguir, para se você se conectar e fazer a sua encomenda. Eu vou mostrar a minha, eu estou com a minha peça que eu ganhei, que eu amei, né? Essa memória linda dessa arte da Marisa. Tenho aqui um chaveiro também para mostrar, lindo, uma peça linda, e que eu adorei, porque quando a Marisa me contou que dá para colocar o dentinho do filho, né, que caiu quando criança, ele tem cabelo, tem muita coisa que a pessoa pode realmente resgatar e guardar, né, como uma peça que vai te acompanhar no dia a dia, não fica aquela coisa no esquecimento, guardada numa caixinha, né, Marisa? Sim, é justamente essa a ideia, né? Colocar uma memória que está ali guardada na gaveta, dentro de uma peça, e a pessoa poder reviver aquela memória. Usar aquela peça, presentear alguém especial com aquela peça. Então, é um trabalho lindo e de muita importância também. Para mim, que faço, né? Muito gratificante, e para a pessoa que recebe também, ela olhar aquela memória eternizada através de uma peça, assim, é muito, muito bonito isso. E é tocante também, né? Com certeza. E eu lembro que tu tinha peças também muito lindas que tu traz peças de flor desidratada, uma folha de árvore. Então é um trabalho mesmo de inspiração, né, Marisa? Sim, além das peças afetivas, né, eu também confecciono biojoias, né, eu eternizo flores. Ontem mesmo eu entreguei um buquê de casamento eternizado, né, dentro de um quadro, e que a noiva optou por preservar ele, né. Uhum. Então, por exemplo, essa flor aqui é uma flor que foi trabalhada, olha, ela fica linda Gente. depois de pronta, né. Então, além, né, das peças afetivas, eu também confecciono biojoias, né, e tem muitas, muitas clientes que adoram as biojoias também. É um leque de possibilidades, assim, as minhas peças. E é bom tu trazer sobre essa questão da biojoia, porque é algo que cresceu muito, né? Como valorizou a questão da biojoia. Ela começou realmente a tomar espaço no mercado. Hoje a gente escuta muito a arte da biojoia, dos instrumentos da natureza, né? Sim. A conexão com a natureza, né, hoje em dia, sempre foi muito importante para mim, porque eu sou assim eu sou apaixonada pela natureza também, né. E no final de semana, assim, eu saio, vou caminhar, dificilmente eu volto para casa sem um material que eu encontro. Eles até comentam, né: "Ai, a Marisa vai levar para fazer uma peça", com certeza. E às vezes, assim, simplesmente em olhar para um objeto, né, na natureza, eu já vejo uma peça pronta. É algo que nasce de dentro da gente na hora que olha para aquele material, né. E é muito legal isso, assim. E Surgiram é vários projetos,
Uhum, e é exatamente isso. A inspiração, ela vai abrindo portas. E Marisa não parou por aí, pois a gente quer saber também, Marisa, de um convite que você recebeu para estar dentro de uma obra, né, se tornando uma escritora, participando de um livro. Conta para a gente sobre esse novo momento também que se abre na história de Marisa Souza. Vou comentar, vou contar para vocês, né? Era segredo ainda, não publiquei nas minhas redes sociais, então vocês vão saber de primeira mão. Depois que eu passei, né, por tudo, superei depressão, muitas coisas, eu simplesmente poderia ter decidido, né, vou colocar a cabeça para baixo, passar a vida tomando remédio, mas não, eu queria mais. Eu sentia que dentro de mim tinha algo que poderia ser feito, poderia ser dito, e talvez até servir de inspiração para outras pessoas que talvez estejam passando ou passaram pelo que eu passei. E usar isso como superação. Então, é o que eu fiz, é o que eu busco, o que eu estou fazendo. E nesse propósito de trabalho, de conexão com pessoas que pensam e sentem como a gente, né? Eu digo que Deus vai unindo propósitos, vai unindo corações, e surgiu um convite nossa, eu fiquei muito feliz, porque era um sonho de criança, talvez que eu achasse que nunca seria realizado, né? Hoje eu vejo que ele é possível. Surgiu um convite para fazer parte de um livro aonde mulheres do Brasil todo, né, vão se unir para escrever um livro contando a sua trajetória, a sua motivação para seguir, os seus percalços, seus obstáculos e a sua vontade de vencer, que é essa vontade de vencer que me trouxe até aqui hoje, né, com a graça de Deus. Então, a gente vai fazer cada uma um capítulo desse livro. O livro chama-se Mulheres de Sucesso, né? Ele está sendo escrito, estamos escrevendo cada uma de nós a nossa parte, e ele será lançado em Curitiba no final de julho. Então, assim, é uma honra para mim estar nesse projeto, é uma alegria, é uma realização pessoal muito grande. Só agradecer. Estou muito, muito, muito feliz. Que lindo, que bacana a gente poder trazer hoje para o telespectador. Olha o quanto é importante essa renovação. Quando tu despertou, sabendo o quanto tu era importante, né? O quanto tu é importante para Deus, para a nossa sociedade, uns para os outros, é aquela coisa, todos nós, em algum momento, vamos nos conectar por algum propósito. E é isso. Às vezes, um propósito né, não tão grandioso, que às vezes a gente espera, né? As pessoas acham que os milagres acontecem. O milagre é todo dia a renovação do nosso amor próprio, do nosso amor solidário com o próximo. Então, a gente vê que tu tá radiante, parabéns por esse momento especial, tu mereces, porque tu não permitiu que a tentação te dominasse, tu buscou realmente se renovar e se reconstruir como mulher, como pessoa, como família, e parabéns, é isso que a gente quer trazer para o telespectador, porque a nossa missão como emissora de TV, como programação, é inspirar alguém que está aí do outro lado, muitas vezes solitário, achando que não existe mais opção, mas existe sim, não é, Marisa? Com certeza, a gente sempre tem que preservar dentro de nós a fé, a conexão com Deus, e eu fiz isso, eu faço isso muito todas as vezes que eu passei, né, por momentos assim difíceis, muito difíceis. Eu buscava essa conexão, eu me questionava, eu questionava Deus, eu pedia soluções, eu pedia que me mostrasse uma luz para não desistir, e todas as vezes ele me deu uma resposta. E é essa força que nos move, que me trouxe até aqui hoje. Então, estou muito, muito, muito feliz, e gostaria também de dizer assim que todo mundo é capaz, né, de fazer da sua história uma história linda, uma história de superação. Acredite, ore,
tenha fé em Deus. Deus é a bússola maior para a gente seguir, Ele sempre vai levar a gente para o melhor caminho, basta a gente acreditar. Ter fé e nunca desistir. É isso, e eu fico arrepiada, Marisa, porque eu sei que em cada peça tem esse amor, esse carinho que tu transmite hoje nessa entrevista. Então, eu tenho certeza que é realmente uma missão, e tu te conectou com a tua missão, então ela só vai cada vez mais florescer, porque no momento que tu entrega o teu amor para alguém, tu está realmente reacendendo, você está exercendo a corrente do bem, reacendendo a chama de amor nessa outra pessoa, através das peças da MS Memória Afetiva. Então, a gente sente realmente que esse teu trabalho, ele está aí, ó, com muita caminhada pela frente, vai reverberar muitas regiões, e que esse livro também seja uma inspiração para muitas mulheres com essas histórias, que é exatamente a gente percebendo que existem histórias como as nossas, muitas vão se inspirar vendo as dificuldades, porque nós somos seres humanos, e nós também temos essa particularidade, nós também sofremos muitas vezes coisas muito parecidas, né? A vida é um leque gigante, mas a natureza humana, ela é muito próxima, né? Então, nós vivemos, e quando a gente escuta alguém dizer que superou, mostrando a sua caminhada, a sua força, ela nos inspira. É muito gratificante olhar para trás, assim. Eu tenho muito que caminhar ainda, né? A gente tem muito que evoluir sempre, né? É uma constante jornada, mas é gratificante olhar para trás, assim, e saber o quanto que eu superei, o quanto que essa arte conseguiu fazer com que, como eu falei antes, brotasse isso de dentro de mim, né, que já estava na minha essência, mas eu precisava passar por tudo aquilo para que coisas boas também fossem acontecendo, né. Então, é nas dificuldades que a gente cresce, é nos tombos que a gente aprende a levantar, e é na fé que a gente vence. É isso aí. Bom, então nós agradecemos a participação da nossa empreendedora, desse talento que aí está radiante com esse novo momento de inspiração, que é essa nova obra que vai inspirar mulheres por todo o Brasil. Parabéns, Marisa. Ficamos também honrados de saber que estamos sendo o primeiro meio de comunicação a transmitir esse momento especial da tua história. Então, a gente só tem a agradecer de ter te conhecido também, esse carinho, essa pessoa maravilhosa, que tem uma família linda, e que Deus siga te inspirando para que tu possa inspirar mais pessoas aonde você estiver. Eu te peço que deixe uma mensagem para o telespectador antes de a gente ir para um breve comercial. A mensagem que eu deixaria para vocês é o seguinte: não deixe de acreditar nos seus sonhos. Não deixe as pessoas diminuir os seus sonhos. Lute, vá em frente. Pegue na mão de Deus e acredite, você é capaz. Todos nós somos capazes. Lindo! Muito obrigado, Marisa. Que Deus te abençoe. Nós estaremos sempre te acompanhando. Aqui a GTV está de portas abertas para trazer sempre os teus trabalhos, as tuas atuações. Queremos também que tu retorne depois para nos contar, depois desse lançamento desse livro, dessa obra linda, para a gente mostrar para o telespectador, para que ele possa adquirir também esse trabalho lindo. Que Deus te abençoe, que tenha uma semana linda e siga alimentando esse amor que a gente sente para todos que têm a bênção de se conectar com você. Obrigada. Bom, querido telespectador, não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e nós vamos seguir aqui com a programação com os nossos esportes. Marisa, muito obrigado, não saia da telinha, nós já voltamos. Beijo! Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria.
com toda a família. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Água Loucos, yeah. Ich lieg gern im Gras und schau zum Himmel rauf. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus? Und fliegt ein Flieger vorbei, dann wink ich zu ihm rauf. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag mega, mega, mega divertido. Mega, mega, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Estamos de volta dos comerciais. E, gente, depois desse comercial lá do Café Colonial do Sky Palace, dá água na boca. E com esse friozinho, neve chegando na serra, é isso mesmo. Então, um convite especial. Vá a Gramado e curta esse café colonial delicioso da rede Sky Hotéis, a melhor rede de hospedagem da Serra Gaúcha. Então, e aprecie essa delícia do café colonial, que é o café colonial mais completo e delicioso que você vai apreciar. E agora nós vamos receber o nosso comentarista de esportes, nosso Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Bom dia a todos. Hoje é um dia feliz, né, para nós colorados. Ontem foi um dia muito nervoso, mas conseguimos vencer essa quarta-feira e nos classificar. Então, bora comentar sobre tudo que aconteceu e também projetar o que tem para acontecer pela frente. É isso aí, nós estamos aqui hoje podendo comemorar felicidade, porque o nosso Internacional se classificou, venceu e estamos aí nesse caminho que vem aí pela frente na Libertadores. Contigo, nosso querido comentarista. Bom, o Inter venceu o Bahia num dos jogos mais difíceis do ano, né? Era o jogo mais importante do ano, isso não tem sombra de dúvidas, inclusive eu levantei muito isso no último programa. E foi justamente o que aconteceu, né? Um jogo muito nervoso, tanto o Internacional quanto o Bahia fizeram um primeiro tempo de nervosismo absurdo, né? Que parecia que os dois tinham medo de ficar com a bola, medo de errar, e isso muito pelo que era o jogo de ontem, né? O jogo de ontem era um jogo que classificava um dos dois, né? O outro ia embora. E por sorte o Internacional, com seus méritos, conseguiu ser o time que despachou o adversário para ir embora da competição, né? Agora, sobre o jogo, o primeiro tempo o Bahia teve um pouco mais da bola e é característica do próprio Bahia, né, de ser um time dominante na questão da posse de bola, mas o Inter foi o time mais contundente, o time que chegou mais perto de finalizações, o time que teve mais perto do gol durante praticamente todo o primeiro tempo. Tirando um contra-ataque que o Jean Lucas teve, né, uma cobrança de escanteio,
que fica um rebate ali e a bola sobra para o Cauli, arma muito bem o contra-ataque, o Jean Lucas quase faz o gol. Mas fora isso, as chances foram praticamente todas do Internacional em questão de finalização. Já o segundo tempo, o Inter volta bem, volta aqui um pouco melhor até, mas o Bahia encontra um gol logo ali, acho que, se não me engano, aos 10 minutos do segundo tempo, o 18 do segundo tempo, acha um gol e aí parece que vai virar um filme de terror o Beira-Rio, né? Porque aí o Inter se torna a equipe eliminada, o Inter perdendo por 1-0 contra uma grande equipe que é o Bahia. E aí, por sorte, né, para os colorados não sofrerem, 3 minutos depois, o Inter já empata o jogo. Basicamente, teve 2 minutos ali de comemoração e tudo mais. Praticamente no lance seguinte, o Inter já consegue fazer o gol com o Vitinho, que entrou no segundo tempo. Isso dá um respiro gigantesco, um alívio para os colorados, que certamente estavam pegando chuva no Beira-Rio. E aí, um pouco depois, ali no meio para o final do segundo tempo, o Borré, que jogou no sacrifício, porque a gente não tinha o Ricardo Matias, voltou de lesão, a gente sabia que ele não tinha condições de jogar os 90 minutos e nem, talvez, de estar em campo, e ele, com toda a dedicação que nunca faltou, brigou muito no ataque e é coroado com um belíssimo gol de cabeça e uma vitória para botar o Inter como líder da chave e classificar na primeira colocação no grupo, que sim, era o grupo da morte. Às vezes os gremistas tentam desmerecer isso, falando que não, mas sim, era o grupo da morte, porque o Nacional do Uruguai, que foi o último colocado do grupo, venceu o Bahia no Nordeste, empatou com o Internacional no Beira-Rio e venceu o Atlético Nacional em Montevidéu. Então, que grupo é esse, né? Que todo mundo venceu todo mundo disputou ao máximo e o Inter foi coroado com a primeira colocação e está, sim, nas oitavas de final da Libertadores. Para o Bahia, restou ir diretamente para a Copa Sul-Americana e talvez lá encontre o co-irmão do Internacional, o Grêmio, né, que está nessa competição, que é do segundo escalão do futebol sul-americano, não é da primeira prateleira, porque os colorados estão na Libertadores e estão nas oitavas de final. Bom, agora o Inter tem esses 30 dias depois de Copa do Mundo, após essas próximas 2 rodadas, para recuperar o elenco e voltar com força máxima para o restante do ano. Então é um momento agora de comemorar, de dar uma tranquilizada no ambiente e também dar um respiro para o Roger, que em nenhum momento deveria ter sido questionado do seu trabalho, porque o trabalho é muito bom e colocou o Inter numas oitavas de final num grupo onde era muito difícil classificar. Muito bem. E a gente fica feliz porque é óbvio que raça colorada, que na torcida estamos aí na briga. Fausto, continuando, nós temos como foram os brasileiros nesta terça e quarta. Bom, a gente teve alguns jogos, né? Até separei alguns aqui de brasileiros. E eu vou comentar um pouco sobre cada jogo que teve. Na terça-feira, a gente teve o São Paulo vencendo o Tajeres, num jogo que eu já tinha falado que não era muito importante, porque o São Paulo já estava classificado. E mesmo classificado, São Paulo venceu o jogo. Mostrou porque é sim o primeiro colocado do grupo. Destaque para os gols do Luciano e do Sabino, zagueiro. A gente teve de brasileiro o Botafogo, que mesmo com um jogador a menos, e aí a gente tem que falar da atuação do Igor Jesus, né, que é um centroavante muito alto, de talvez não tanta mobilidade, mas foi um cara que o Botafogo jogou praticamente 60, 70 minutos com um jogador a menos. E quando teve o jogador expulso, estava 0-0. E o Igor Jesus, além de fazer um belo gol de cabeça, é o cara que deu a sustentação para a defesa ter um respiro, porque dava um balão para frente, ele conseguia dominar essa bola, conseguia respirar, e ainda assim fazia a Laú, a Universidade do Chile, ter medo lá atrás. Inclusive, tem até um gol anulado do Botafogo num contra-ataque. Então, Botafogo classificado na segunda colocação, né? É o bicho-papão dos segundos colocados, com seus méritos e uma vitória que a gente tem que falar, sim, que foi merecida. Já na Sul-Americana, na mesma terça-feira, a gente teve o Vasco, né? Que só dependia de si para classificar para os playoffs, talvez enfrente o Bahia, né? Então, só o sorteio vai dizer isso. Mas o Vasco venceu por 3-0 o Melgar e confirmou sua classificação com 3 gols no primeiro tempo, um jogo tranquilo. E mérito, sim, para o Fernando Diniz, da qual eu sou muito fã, e começa muito bem no Vasco da Gama, tirando até leite de pedra para muitas pessoas. E a grande decepção da semana foi o Corinthians, que foi enfrentar o time reserva do Huracan,
O Corinthians não foi enfrentar o time titular porque o Huracan já estava classificado. Então o Corinthians foi enfrentar os reservas do Huracan, que é um time que sim, é finalista na Argentina, mas não é das equipes mais fortes, assim como é River Plate, talvez como seja Boca Juniors, Estudiantes, equipes mais tradicionais, o próprio Independiente, que vem muito bem. O Huracan é boa equipe, mas com o time reserva, o Corinthians tinha que ter vencido, tinha que ter sido mais dominante, e não foi. Mais uma vez, perdeu para o Huracan, já havia perdido em casa, e está eliminado da Sul-Americana. Que vergonha. Corinthians eliminado da Libertadores no começo do ano, vai para a Sul-Americana, num grupo onde era obrigatoriamente para ser melhor colocado, e fica em terceiro lugar. O Corinthians só não foi pior do que o Racing do Uruguai, que acho que é impossível ser pior. Então é a vergonha desse meio de semana por parte dos brasileiros, foi o Coringão. De resto, ontem a gente teve o Universidade Católica em Vitória pela Sul-Americana, onde o Vitória precisava vencer os equatorianos, e mesmo com o jogador a mais durante praticamente o jogo todo, também não venceu, também está eliminado na Sul-Americana. O Cruzeiro enfrentou a União Santa Fé da Argentina, e aí poupou alguns jogadores, alguns jogaram e tal. Os dois já estavam eliminados, era um jogo para cumprir tabela, foi um jogo chato até de se ver, e foi um 0-0. A gente teve o Palmeiras mostrando porque foi a grande equipe da primeira fase da Libertadores, venceu por 6-0 o Sporting Cristal, que foi o pior time do grupo, e classificou com 6 jogos e 6 vitórias o Palmeiras, né? Incrível, o Palmeiras venceu até o Bolívar na altitude. Palmeiras é o melhor campanha na primeira fase, e já está classificado, obviamente. Tivemos o Flamengo sofrendo, e sofrendo muito. Eu até fiquei preocupado em alguns momentos do jogo que o Flamengo não fosse conseguir vencer o péssimo Deportivo Táchira, uma equipe muito fraca, muito fraca. O Deportivo Táchira é tão fraco que nos 6 jogos que jogou ele perdeu os 6. E o Flamengo em casa, com seu time praticamente completo, não conseguiu vencer o Táchira com sobras, foi vencer com gol no meio do segundo tempo, numa jogada de bola parada. Então, apesar da vitória, é decepcionante como foi o Flamengo, e foi sim num grupo que tinha Central Córdoba, Táchira, LDU, apenas o segundo colocado, empatando em pontos com a equipe eliminada, terceira colocada também 11 pontos. O que definiu isso foi o saldo de gols, porque se fosse por gols pró, inclusive quem fez mais gols, o terceiro tinha feito mais gols. Então é uma campanha que na primeira fase é decepcionante por parte do Flamengo. Não quer dizer que nas oitavas de final isso vale alguma coisa, porque tudo que foi feito até agora não vale mais nada. Inclusive o Palmeiras, que foi a melhor campanha, não tem nenhuma vantagem em relação ao Flamengo. A vantagem é que define em casa o segundo jogo. Então, começa uma nova competição. Agora, não posso deixar de passar 2 jogos que foram, eu acho, muito interessantes. Na quarta-feira, o Independiente da Argentina nos mostrou uma partidaça, né? um 7-0 contra o Nacional Potosí, que é muito fraco, mas é um 7-0 e é raro ver um 7-0, então fiquem de olho nesse Independiente, que foi primeiro colocado no grupo da Sul-Americana, e eu acho que é sim um grande candidato a disputar esse título da Sul-Americana. E o outro jogo, não menos não mais importante, porque é um jogo meio que só para falar, né? Foi sim o Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, que definia talvez uma possível classificação, mas os dois foram eliminados juntos. Foi um jogo muito emocionante, e só aconteceu porque o River Plate vacilou e deixou o Universitário do Peru classificar com um empate em Monumental de Núñez. Então, Independiente Del Valle, que era grande candidato a boa campanha na Libertadores, vai jogar a Sul-Americana e é possível candidato a enfrentar o Grêmio também. Independiente Del Valle, que já tem um histórico de eliminar o Grêmio numa pré-Libertadores não faz tanto tempo. Então, esse é o resumo ali dos jogos que tiveram nesse Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Bom, então a gente viu que tem bastante conteúdo sobre o esporte para você que acompanha aqui. Inclusive, tem telespectador que já tem organização dentro da sua rotina para assistir os comentários do Fausto. Tem muito telespectador que me envia aqui agradecendo os comentários do Fausto Grezano.
Fausto, continuando, nós temos Grêmio, que joga hoje meio para cumprir tabela. O que esperar do Grêmio de hoje? Bom, o Grêmio provavelmente não vai ser primeiro colocado, né? O primeiro colocado vai para as oitavas da Sul-Americana, o segundo colocado joga contra os terceiros colocados da Libertadores, porque quem fica em terceiro na Libertadores não é eliminado da competição. Aliás, não é eliminado em todas as competições, porque recebe uma bonificação por ser terceiro colocado e vai para a Sul-Americana, que é do segundo escalão. Então, o Grêmio, se classificando em segundo na Sul-Americana, pega um desses times que são terceiros colocados na Libertadores. E aí pode ter pedreira, o Grêmio pode pegar um Bahia, pode pegar um Independiente Del Valle, pode pegar algumas equipes que são de muita qualidade. E é muito difícil imaginar o Grêmio não tendo que enfrentar uma dessas equipes, porque o Grêmio tem 2 pontos a menos que o Godoy Cruz, que é o líder do grupo do Grêmio, e enfrenta o Grau. O jogo contra o Grau do Godoy Cruz é na Argentina, na casa do Godoy Cruz. Então é muito difícil imaginar o Godoy Cruz tropeçando contra o Grau. E também é muito difícil imaginar o Grêmio tropeçar contra o Sportivo Luquenho, né? Eu vejo o Grêmio jogando muito pouco, quase nada, mas eu não consigo imaginar ver o Grêmio, mesmo nessa situação, não vencendo o Sportivo Luquenho. Então acho que sim, o Grêmio vai só fazer um jogo de cumprir tabela, porque o Grêmio já está classificado, né, para essa parte dos playoffs, ou até se o Godoy Cruz cometer essa atrocidade de conseguir não vencer o Grau em casa, o Grêmio, de repente, beliscar uma vaga direta às oitavas, mas é um jogo, basicamente, para cumprir tabela. O Grêmio enfrenta uma equipe horrorosa, que é o Sportivo Luquenho, que talvez venha até com um time reserva, porque já está eliminado, e faz um campeonato paraguaio de 10º lugar, né? Num campeonato a gente tem 12 times, eles conseguem ser terceiro pior time do campeonato, então é um time muito fraco. Então, eu acho que é um jogo para os gremistas irem à arena para ver uma vitória e espero que assistir uma atuação que dê alguma empolgação para o resto da temporada, porque assistir o Grêmio está sendo cada vez mais difícil, até para quem é gremista. É muito difícil tu parar 2 horas para assistir o Grêmio jogar, porque parece que tu está vendo algo que dói os teus olhos. É isso aí, a gente fica triste porque eu gosto de ter a dupla Grenal forte aqui, com bastante ênfase, né? Nosso Inter, nosso Grêmio. Então é triste de ver o Grêmio não estar brilhando também dentro desse momento dos campeonatos. Então a gente fica aqui na expectativa que ele retorne ao seu brilho, que ele retorne à sua atividade como um time grandioso que sempre foi, né, Fausto? O problema do Grêmio é trabalho, né? É um time muito desorganizado, péssimas contratações, um trabalho que é completamente bipolar, né? O Grêmio sai de um trabalho do Renato, e aí traz o Gustavo Quinteiros, aí mostra que uma diretoria é muito bipolar. O Grêmio troca o 8 pelo 80, sai de um cara ofensivista, de um cara diferente como o Quinteiros, e traz o Mano Menezes, que é um retranqueiro por natureza, um cara que não extrai o melhor dos jogadores quando precisa potencializar o jogo ofensivo, apenas quando tem que aceitar o jogo defensivo. Então o Grêmio está pagando os pecados e merece pagar por conta desse fracasso que é o trabalho da gestão de futebol do Grêmio. Eu não vou passar pano, nem vou torcer que melhore pela grandeza do clube, mas sim, o Grêmio merece passar pelo que está passando, porque as decisões foram tomadas de maneira grotesca e de maneira burra, e eles têm que ser punidos por isso, porque se não forem punidos, passa despercebido as atrocidades que são feitas a cada ano, tanto e até falo internacional também, porque o Inter mudou um pouco e aí a imprensa às vezes não valoriza isso, mas o Alessandro Barcelos ele pode ser chamado de fracassado por não ter vencido um título, de burro por não sei o quê, por alguma coisa, mas o Inter passou nos últimos 2 anos não fazendo nenhuma loucura financeira. A única loucura financeira que o Inter faz foi ano passado, quando trouxe 2 centroavantes junto. O Valencia já estava, o Inter vai, investe no Borré, numa expectativa de brigar por coisas maiores, mas fora isso, as contratações do Inter são coerentes, e eu me torno até massivo, às vezes, na reclamação em cima do Cuejar. Mas olha a diferença, o Inter traz um Fernando, que é um cara que é vitorioso, de carreira gigantesca na Europa, pelo custo dos salários, e o Grêmio vai lá e paga uma fortuna
para trazer um cara que não jogava em alto nível há pelo menos 5 anos. Não dá para passar pano para isso. O clube que faz isso tem que ser punido. E a maneira de punir o clube que não trabalha bem é ser derrotado nos jogos para ver se algo muda. O Grêmio precisa mudar e encontrar o caminho. E para isso acontecer, tem que ser punido. E está sendo punido, porque mesmo quando vence, o Grêmio dói de assistir. É talvez o pior Grêmio que eu tenha visto, até na época do rebaixamento do Grêmio. Mas é muito ruim ver o Grêmio jogar. Até para quem não gosta de futebol, se quer passar 2 horas deixando a TV ligada, dói escutar o que é o time do Grêmio jogar. Então, eu não vou passar pano para isso e acho que o Grêmio tem que sofrer para aprender. O Inter sofreu muitos anos. O Inter está numa seca e o Gauchão não apaga isso há mais de 10 anos. E nós, colorados, lutamos, sofremos e pagamos por isso, porque foram erros. É o primeiro momento, e eu não estou elogiando o Barcelos de graça, porque realmente é a primeira vez que eu começo a olhar para o Internacional não fazendo besteira com o seu dinheiro, não fazendo besteira em contratações, sendo um pouco mais cauteloso quando tem que fazer, valorizando mais os moleques da casa. A gente tem Gustavo Prado jogando, a gente tem Ricardo Matias jogando, a gente tem jogadores subindo, a gente tem um goleiro que foi formado na base, a gente tem caras disputando vaga, a gente tem Luiz Otávio entrando, coisas que os colorados tinham desacostumado a assistir. Então isso sim é trabalho do Alessandro Barcelos, e eu não vou deixar de elogiar ele por ele ter perdido alguns jogos, não ter sido vitorioso ano passado, porque no que ele tem que fazer, que é cuidar da questão da gestão do clube, ele está fazendo muito bem. O colorado que não enxergar isso é burro ou é um cara mal intencionado. E por parte do Grêmio é o oposto disso. O Grêmio paga pelo que tem que pagar e vai sofrer porque merece sofrer. E não é o torcedor, é a instituição que merece. Muito bem, muito bem colocadas as tuas palavras, ficou muito claro, né? A gente observar que a gente precisa reconhecer realmente o trabalho de um gestor, porque ele administra o dinheiro dos associados para dar vigorosidade e resultado aos times. Então, quando tu reconhece e traz realmente essa gestão como um reconhecimento de um bom trabalho, é importante, porque alimenta realmente as pessoas com a verdade do que está acontecendo. E quando a gente também retrata do Grêmio o que está acontecendo na sua má gestão, é reflexo também no campo dessa má gestão, porque o dinheiro, quando mal administrado, não interessa ser o melhor jogador que esteja em campo. Se não tiver estrutura administrativa também organizada de uma empresa, de um clube, também vai repercutir dentro do campo. Então, parabéns, Fausto, por essa reflexão e essa análise tão importante para que quem esteja assistindo também se atente, né? O que está acontecendo, a diferença dos resultados de cada clube. E não é só Grêmio e Inter, não. Não vai longe. O Corinthians hoje é uma vergonha. O Brasil só tolera esse tipo de coisa. E o Inter tem um defeito que é, sim, a dívida com o Thiago Maia com o Flamengo, mas o Inter não deixa isso nublado ou esconde. O Inter fala abertamente, né, e isso muito por conta da enchente lá que aconteceu. Inclusive, o Inter não contrata pessoas ou vai atrás de muitos reforços porque o Inter é consciente. Agora, o que o Corinthians faz, o Corinthians é um clube com uma fortuna, um clube falido, quebrado, passando por uma administração que o presidente acabou de ser tirado. É um absurdo o futebol brasileiro tolerar isso e não haver punição, entendeu? Então, os clubes, inclusive na Holanda, o Vitesse, que é um clube tradicional na Holanda, foi punido com 45 pontos. Foi o lanterna da segunda divisão, porque não foi um clube que se adequou ao padrão e às regras que um futebol profissional tem que ter. Na Inglaterra, se o clube gasta mais do que arrecada, ele é punido. E no Brasil é isso. O Corinthians faz o que quer, deve para o mundo inteiro, deve até para o Cuiabá, que foi rebaixado, e aí tirou o jogador do Cuiabá no ano passado, o jogador atuou pelo Corinthians, o Corinthians não foi rebaixado, e o Cuiabá não recebeu pelo jogador e foi rebaixado. Então, é um absurdo as coisas que acontecem, e enquanto não haver a punição de maneira externa, eu vou sempre torcer para a punição vir dentro de campo. Então, eu acho que o Corinthians merece sofrer durante o ano e torço muito para que seja rebaixado e aprenda a trabalhar de maneira honesta, porque o futebol não pode tolerar clubes que contratam Deus e o mundo e não podem pagar. O Corinthians hoje tem Yuri Alberto, que é a seleção brasileira, tem Depay, que é a seleção holandesa, e não paga um clube do tamanho do Cuiabá. Então é vergonhoso passar por isso, e eu espero que o corintiano comece a criar vergonha na cara e cobrar a sua direção.
Então, é só para estender isso e não passar só como se fosse algo do Grêmio e tal, porque não é. Uhum. A gente tem modelos de administração. Aí tu vê o Palmeiras é exemplo, o Flamengo é exemplo, tu vê clubes menores, como o Bahia é um exemplo de gestão, e o Bahia tem o dinheiro do Grupo City. O Bahia pode comprar, o Bahia não, o Grupo City pode comprar o que ele quiser. Se quiser, vou brincar de futebol, eu vou mandar o Cristiano Ronaldo jogar no Bahia. Eles podem, porque o dinheiro é infinito. E mesmo assim é um clube organizado, porque coloca isso à frente de tudo. O Bragantino é organizado. Então, tem que ter mais organização no futebol brasileiro, e eu espero que isso mude. E enquanto não mudar, eu vou torcer para as punições virem dentro de campo. Então, não tem como torcer positivamente para clubes que não merecem vencer. Muito bem, muito boa a tua colocação, e esse alerta também para exatamente o que está acontecendo nos clubes que às vezes passa batido. Bom, Fausto, nós estamos indo para o Clima Tempo. Deixa a tua mensagem, teu recadinho, porque terça-feira estaremos novamente no ar aqui com os comentários de esportes do nosso comentarista, trazendo tudo o que aconteceu no final de semana. Desejo um ótimo final de semana a todos. Nos vemos na terça-feira para comentar aí sobre o que foi o jogo do Grêmio e também projetar o resto de Campeonato Brasileiro e começar a falar dessa Copa do Mundo de clubes, que é a primeira vez em sua história, né? Muito bem. Então, muito obrigado, Fausto, sempre enriquecendo aqui a programação do Jornal AG News com os comentários de esportes e alertando e trazendo essa troca que é importante para que a gente fale sobre o esporte. Um beijo grande, Fausto, não saia da telinha, nós vamos para um breve comercial e vamos encerrar o nosso jornal de hoje com o Clima Tempo, e tem frio rolando aqui na região sul do Brasil. Rio Grande do Sul tem neve, tem regiões aí, vamos ver como é que está o clima, né, Fausto? Com certeza, aqui amanheceu bem frio hoje, né? Mas depois dá uma esquentada, mas hoje, quando acordei, estava muito frio. Agora tá mais agradável, apesar do ventinho gelado, mas veio, a frente fria chegou. Mas lembrando que o nosso comentarista ele está lá no litoral de Santa Catarina, né? Na região litorânea. Mas na Serra, Fausto, tem neve acontecendo. Lá na Serra do Rio do Rastro, tem neve, parece nas redes sociais, já observamos aqui que é impressionante a diferença, né, das temperaturas realmente frias agora na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense. Bom, vamos para um breve comercial. Não saia que nós já voltamos. Beijo, Fausto. Tchau, tchau. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualoucos, yeah. Estamos de volta dos comerciais e agora nós vamos para o Clima Tempo. Vamos ver o que nos espera. Bom, eu já sei que está rolando frio intenso na nossa Serra Gaúcha, na nossa Serra Catarinense. Vamos ao Clima Tempo, vamos ver o que o tempo nos espera para esse final de semana. Temos, então, Porto Alegre, nesta quinta-feira, com 11 graus de temperatura, uma queda brusca na temperatura no nosso estado, 11 graus em Santo Ângelo, 13 Uruguaiana, 10 Bagé, observando aqui pelo mapa do estado do Rio Grande do Sul, aquela chuva intensa que passou pelo nosso estado já segue em direção ao Oceano Atlântico, então nós temos aqui já o clima se estabilizando em termos, né, de chuva, então voltando um tempo firme, seco
nas regiões, né, um pouco de umidade em virtude dessa chuva, mas a gente já pode observar pelo céu, nesta região que você pode ver com muitas nuvens, são regiões que têm neve acontecendo, né? Ali na região de Lages, na Serra do Rio do Rastro. Então, nós podemos observar que nós temos bastante nebulosidade no céu, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e temperaturas bem já chegando a temperaturas frias no nosso Rio Grande do Sul. Vamos para Santa Catarina, nós temos 19 graus em Florianópolis, nesta quinta, 8 graus em Chapecó, 7 em Lages, mostrando aqui também tempo firme e seco em toda a região do mapa do estado de Santa Catarina, mas com muita nebulosidade, e essa massa de ar frio que chega traz, sim, a possibilidade de neve em muitas regiões. Nós temos estado do Paraná, 12 graus em Curitiba, 14 Londrina, 11 Cascavel, e podemos observar tempo firme e seco em todo o estado do Paraná, sem possibilidade de chuva também naquela região. Vamos ver amanhã, na sexta-feira, teremos um aumento suave na temperatura aqui em Porto Alegre, com 14 graus em Porto Alegre, 13 Santo Ângelo, 14 Uruguaiana, 12 Bagé, e seguindo tempo firme e seco em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesta sexta, Santa Catarina, 19 graus em Florianópolis, 12 Chapecó, 11 em Lages. Então, temos tempo firme e seco também em toda a região de Santa Catarina. Seguindo aqui no mapa, nós temos o estado do Paraná com 15 graus em Curitiba, 15 Londrina, 13 Cascavel, tempo firme e seco também em todo o estado do Paraná. Vamos ver então como é que fica no sábado. Sábado nós temos Porto Alegre com 16 graus de temperatura, 15 Santo Ângelo, 11 Uruguaiana, 13 Bagé. Já abrindo mais o tempo, a gente pode ver o céu mais aberto, podendo ver aquele céu azul límpido. Então, em todo o estado do Rio Grande do Sul, litoral também do Rio Grande do Sul, tempo firme e seco. Vamos aqui para Santa Catarina, 22 graus em Florianópolis no sábado, 15 Chapecó, 14 Lages, tempo firme e seco também em todo o estado de Santa Catarina. Sábado, no Paraná, temos 15 graus em Curitiba, 16 Londrina, 15 Cascavel, e seguindo tempo firme e seco em todo o estado do Paraná. Vamos ao domingo. Domingo, seguiremos com a mesma temperatura, 16 graus em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, 15 Santo Ângelo, 15 Uruguaiana, 12 Bagé, já nos mostra no mapa um tempo mais firme, né? Tempo frio, mas seco, com muito sol em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estado de Santa Catarina, 21 graus em Florianópolis, já dá uma elevadinha na capital, Florianópolis de Santa Catarina, 14 graus em Chapecó, 14 Lages, tempo firme e seco na maioria das regiões em todo o estado de Santa Catarina. Estado do Paraná, neste domingo, 18 graus em Curitiba, 20 Londrina, 18 Cascavel, tempo firme e seco em toda a região. Bom, então este foi o clima-tempo para o nosso telespectador se programar. O frio chegou, vamos poder utilizar aquele casaco, aquele casaco de pele, aquela jaqueta mais aconchegante, aquele encharpe que deixa mais elegante. É uma estação que eu confesso, eu adoro, porque deixa realmente a vestimenta, né, a caracterização de acessórios, deixa a mulher muito elegante. Então, vamos aproveitar, porque todas as estações são obras de Deus e são maravilhosas. Então, vamos aproveitar as belezas do nosso outono e do nosso inverno que está chegando aí, e aproveitar as delícias. A super dica, suba à região da Serra Gaúcha, Gramado, que é o campo, né, a cidade turística, mais turísticas do Brasil, no mundo, né? Então, venha aproveitar as belezas de Gramado e aproveitar as delícias do café colonial da rede Sky Hotels no Sky Palace. E lembrando, você que se hospeda no Sky Palace, você pode assistir a nossa programação AGTV, pois todos os televisores no Sky Palace possuem o aplicativo da AGTV no televisor Smart.
Você chegou, se hospedou no Sky Palace, você pode selecionar a bolinha laranja, a GTV e assistir a nossa programação do seu quarto, aquecidinho, lá curtindo e aproveitando os filmes, os programas que integram aqui a grade da GTV. Então, desejamos um bom final de semana, com muito conteúdo aqui na nossa programação. Siga assistindo, porque aqui a GTV é a emissora feita para você. Beijo, até terça-feira com mais Jornal AG News.